E mais cedo, o nosso colega, o jornalista Luiz Fara Monteiro, conversou com fontes, trouxe atualizações que ele apurou com fontes próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele perguntou se o presidente já estava sabendo, obviamente, da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a informação que essa fonte trouxe ao Fara é de que Lula disse que é preciso, então, garantir a democracia, que a prioridade é a democracia. O presidente Lula, a gente sabe, está na África do Sul participando da cúpula do G20, que é o principal fórum de cooperação econômica internacional. Quem está acompanhando tudo por lá é a nossa enviada especial Denise Odorice, que já está aqui comigo ao vivo, né, Denise? Bom dia para você. Conta pra gente, o presidente Lula chegou a comentar sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olá, bom dia para vocês, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Fala Brasil. Nós estamos no centro de convenções onde acontece o G20, mas no centro de imprensa, e nós não temos acesso ao presidente Lula durante esse momento em que ele está lá na plenária. Curiosamente, a prisão de Jair Bolsonaro aconteceu no mesmo momento em que Lula fazia o discurso na plenária, na sessão de abertura. E nós pedimos um posicionamento à equipe do Planalto, que acompanha o presidente aqui no G20, aqui em Joanesburgo, e estamos aguardando esse retorno. O que se imagina é que Lula, claro, tenha sido avisado pela manhã ainda, do pedido de prisão então, de Jair Bolsonaro, e então pedimos para o Planalto confirmar essa informação, que seria o praxe a ser feito, e se houve alguma reação, alguma fala. Hoje ainda, ou amanhã à tarde, nós teremos talvez a possibilidade de uma conversa, uma entrevista coletiva com o presidente Lula, e aí claro que esse assunto será abordado, mas por enquanto não temos acesso ao presidente. Está acontecendo aí na cúpula do G20. Conta pra gente, o presidente Lula já fez o discurso dele? Sim, bom, agora para situar todo mundo, são quase 3 da tarde, 2h59 exatamente. O presidente Lula foi o segundo a falar na plenária de abertura, então, como eu disse, exatamente no mesmo momento em que Jair Bolsonaro era preso em Brasília, e ele falou logo depois do anfitrião da cúpula, do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Lula falou que é preciso atender às demandas dos países em desenvolvimento para alcançar o equilíbrio global e a prosperidade. Ele pediu pela tributação internacional e a taxação dos super ricos, que é um assunto que sempre Lula aborda em suas coletivas, nas suas viagens internacionais. Também citou as guerras em Gaza e na Ucrânia, disse que esses conflitos impactam a segurança energética e alimentar, e criticou também, durante o discurso, o uso de força militar na América Latina e no Caribe, a crise da pressão militar que os Estados Unidos vem colocando ali, então, no Mar do Caribe. Vamos ouvir um trechinho do que o presidente disse no discurso. Os históricos problemas sociais e econômicos da América Latina e do Caribe não serão solucionados mediante a ameaça do uso de força. Sem atender a ajuda dos países em desenvolvimento, não será possível restabelecer o equilíbrio global, nem assegurar prosperidade que seja sustentável no longo prazo. A desigualdade extrema representa um risco sistêmico para todas as economias. Está na hora de declarar a desigualdade como uma emergência global e redesenhar regras e instituições que sustentam a simetria. Há pouco, Lula saiu de uma reunião bilateral com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que foi o que causou polêmica, ao fazer aqueles comentários sobre Belém do Pará. Amanhã, Lula embarca, então, para Maputo, no Moçambique. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações. Denise Odorice, direto de Joanesburgo, na África do Sul. E a Mara Mendes nos chama, chamada urgente do nosso jornalismo ao vivo. Tem movimentação em frente à Superintendência da Polícia Federal. Mara, explica pra gente o que a gente está acompanhando aí nas imagens, por favor. Bolsonaro não cometeu crime. Olha, a gente está acompanhando nesse momento um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está acompanhando ele até do outro lado, porque ele não quer falar. A gente questionou se o ex-presidente está bem, mas o advogado não quer falar. Mas isso reforça o que a gente vem apurando nos bastidores, de que realmente a defesa ficou surpreendida em relação a essa prisão preventiva e também às alegações. As alegações, elas são fortes. Nos bastidores, a defesa reconhece que essas alegações são fortes.
pelo caso e ele vai fazer as declarações a você. Muito obrigada. Doutor, e como está o ex-presidente? Obrigada. Aqui é regra, eles não querem falar, realmente eles não querem falar a respeito dessa prisão preventiva. Vamos ver. Não é autorizado. Mas então, o ex-presidente, ele optou por não falar. Essa é a postura adotada pela defesa, certo? Que, aliás, a defesa é a única autorizada a visitar o ex-presidente, é isso? A gente está acompanhando, então, toda a movimentação. A gente sabe como é que funciona nessas situações, né? Todos os jornalistas, então, ali em cima, tentando conversar com o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a opção da defesa, nesse momento, é por não falar, por não fazer nenhum tipo de pronunciamento. Mais cedo, a Paloma trouxe a informação de que conversou com o advogado, com um dos advogados do ex-presidente, né, Paloma? E que ele teria dito exatamente que estava tentando se inteirar exatamente dos motivos pelos quais o ex-presidente estava sendo preso. E aí, agora, então, a gente acompanhou nessas imagens da Mara Mendes uma tentativa dos jornalistas de falar com o advogado e ele preferiu, então, não se manifestar. A deputada federal, mais cedo, Bia Kicis, ela conversou com os jornalistas, ela está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, ela foi até lá para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar o que ela disse. Um ato de extrema injustiça e ainda com uma pessoa que está com a saúde comprometida, então colocando em risco mesmo a vida do presidente, que é um homem inocente. Então, como aceitar algo assim, né? Só com muita indignação. E ainda ouvi dizer que parece que a justificativa foi a vigília. Também houve uma violação da tornozeleira. Eu não acredito que tenha havido violação da tornozeleira. A gente sabe que o presidente Bolsonaro, desde o início, tem se submetido a essas ordens ilegais. Então, já teve muita história de tornozeleira que dizem que a pessoa violou e não tinha violado nada, né? Tinha acontecido algum problema, às vezes descarrega, acontece alguma coisa assim. Estou aqui apurando, tentando entender também o que a defesa tem a dizer sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A gente segue aguardando uma resposta. A gente acompanhou desde cedo tanto o momento em que as equipes da Polícia Federal chegam ao condomínio. Também estamos com as nossas equipes em frente à Superintendência da Polícia Federal, em frente ao condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro. E antes da gente ouvir Bia Kicis, a gente estava conversando sobre o posicionamento da defesa. É um posicionamento de cautela e de entender o que está acontecendo e o que de fato Polícia Federal e STF têm para embasar e sustentar essa prisão preventiva, né, Dri? Estava aqui revendo as mensagens do advogado, ele disse o seguinte, que ele apenas soube da prisão, que ele inclusive soube da prisão pela imprensa, ou seja, foi pego de surpresa e precisava então primeiro conhecer o motivo para depois poder se posicionar. E a defesa é a única que está autorizada até o momento a visitar Bolsonaro nessa sala de Estado-Maior dentro da superintendência, onde ele está por hora, né? Exatamente, é importante a gente destacar exatamente isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não está numa carceragem, ele está na sala de Estado, na sede da Superintendência da Polícia Federal, que é uma sala especial justamente para receber autoridades. E a gente vai, então, ao vivo com mais informações. Na verdade, Dri, desculpa te interromper, mas é porque você viu que agora há pouco eu estava mandando uma mensagem aqui e acaba de chegar uma resposta de um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele me enviou a seguinte nota. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, representação feita em 21 de novembro, está calçada em uma vigília de orações. A Constituição de 88, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a, abre aspas, existência de gravíssimos indícios da eventual fuga, fecha aspas, o fato é que o ex-presidente foi preso em sua casa
com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais. Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível, assinam os advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno. Nota que acaba de chegar, portanto, com o posicionamento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que optou por não dar entrevista por hora, mas então nos enviou essa nota reforçando a perplexidade e se colocando contra a prisão preventiva, né? Exatamente, as informações vão chegando a cada momento. Essa é uma cobertura ao vivo e conforme essas informações chegam, a gente traz para você aqui no Fala Brasil. Agora a gente vai trazer ao vivo mais informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra, ele foi levado nessa manhã por volta das 6 horas da manhã para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Chegou por lá às 6h30. O repórter Tiago Nolasco está chegando aqui para reforçar essa cobertura no Fala Brasil. Ele fala direto da redação da Record na capital federal. Tiago, prazer ter você com a gente. Bom dia. Oi, Adriana. Bom dia para você, bom dia para a Paloma e para todos que estão acompanhando o Fala Brasil nessa edição especial, nessa cobertura especial. Eu tenho conversado com pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro desde o início da manhã. Primeiro, falar um pouco do momento da prisão. Ele estava acompanhado do filho, Carlos Bolsonaro, também da filha caçula, Laura, na casa, e a enteada. A gente já deu aqui no Fala Brasil por diversos momentos que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava no Ceará, em Fortaleza, para um evento do Partido Liberal Mulher. Ela está retornando para Brasília num voo fretado, deve chegar aqui a Brasília nas próximas 2 horas no máximo, já que ela já saiu da capital do Ceará e está retornando aqui para Brasília. As pessoas ligadas ao ex-presidente, Paloma e Adriana, estão contestando as informações da Polícia Federal relacionadas a, por exemplo, a questão da tornozeleira eletrônica. Eles alegam que a tornozeleira eletrônica está em funcionamento e que não teria havido esse rompimento da tornozeleira eletrônica. Outro ponto que a defesa tem contestado é que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada ontem, dia 21, e esse rompimento alegado da tornozeleira eletrônica teria ocorrido durante essa madrugada. Então, eles contestam de que esse rompimento daria um motivo para essa prisão preventiva nesse momento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a saúde dele, o que eu posso falar sobre a saúde dele? Nos últimos dias, eu vinha monitorando, porque há a expectativa de todos aqui em Brasília de que o Supremo Tribunal Federal pudesse decretar a prisão do ex-presidente nos próximos dias por conta do fim do julgamento da trama golpista, do ex-presidente condenado a 27 anos de prisão. Então, eu vinha monitorando essa questão da saúde do ex-presidente. O que eu posso dizer é que ele continua apresentando muitos soluços, está debilitado, tem se mostrado um pouco abatido, e então esse era o cenário que a família vinha acompanhando todos os dias. Por isso, a presença do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, constantemente na casa do ex-presidente, e essa era a situação dele. Então, preocupa por parte dos familiares essa questão da saúde, e eles contestam justamente, viu, Paloma e Adriana, esses pontos alegados para a prisão preventiva do ex-presidente nesse momento. Obrigada, Tiago Nolasco. Você segue com a gente, direto da redação da Record em Brasília. E a gente continua com mais informações ao vivo, movimentação de todas as nossas equipes, porque é importante entender agora, principalmente, quais os próximos passos. Claro que a defesa vai tentar contestar tudo que foi apontado pela Polícia Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, a tornozeleira eletrônica, se apitou o sistema, mas no momento em que ele é preso em casa, ele ainda está com o equipamento, então a defesa provavelmente vai puxar por aí, é o que a gente acompanha também na nota. Houve uma ruptura, houve de fato, há como ser comprovado, pode ter sido uma falha no sistema, pode ter sido alguma outra questão, já que a tornozeleira não foi efetivamente removida. Isso é importante também da gente reforçar, tá? Ele estava com a tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Bom, a gente está acompanhando com diferentes equipes em diferentes pontos e a gente segue então com mais informações sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar para você que está acompanhando aqui com a gente, ele foi levado nesta manhã para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Clébio Cavagnoli também está participando dessa cobertura aqui com a gente. Clébio, temos movimentação aí, pelo visto, né? A todo momento uma movimentação diferente, sempre de olho no que está acontecendo afinal.
Paloma, aqui não para. A todo momento chegam apoiadores do ex-presidente. A gente tem do outro lado da calçada aqui, em frente à Superintendência da Polícia Federal, vários apoiadores com bandeiras estendidas, bandeiras do Brasil. E aqui do lado da portaria da Superintendência já são pessoas favoráveis à prisão, que não param de gritar ali palavras de ordem favoráveis à prisão. Agora, eu quero voltar um pouco a propósito do que você, Paloma, conversou agora com o Nolasco sobre a questão da tornozeleira, que deve sim ser um dos pontos questionados pela defesa. Eu falei agora há pouco com fontes ligadas à Procuradoria-Geral da República e também ao ministro Alexandre de Moraes sobre um eventual questionamento, porque como a deputada federal Bia Kicis trouxe à tona, a tornozeleira pode apresentar algum problema, já houve casos em que isso aconteceu. Mas é muito provável que o ministro Moraes, segundo essas fontes ligadas a ele, determine uma perícia na tornozeleira assim que houver um questionamento, portanto, dos advogados. Então essa tornozeleira, talvez o principal motivo para que a prisão preventiva fosse decretada, deve sim passar aí por uma perícia assim que a defesa evidentemente entrar com esse recurso. Agora eu trago para vocês informações sobre a cela, na verdade a sala de Estado-Maior, a gente não chamaria de cela, onde está o ex-presidente. Fontes da Polícia Federal me confirmaram agora a formatação dessa sala. É uma sala de 12 metros quadrados, ela tem banheiro privativo, uma escrivaninha, ar-condicionado, frigobar e também conta com aparelho de televisão. É uma sala que, inclusive, viu, Adriana e Paloma, foi reformada há menos de 2 meses. Não se sabe se reformada para eventualmente receber o próprio ex-presidente ou por alguma outra situação. O fato é que não havia previsão, de fato, de uma prisão preventiva de Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, não é? Nos últimos dias, deputados e senadores, inclusive, questionavam a possibilidade da determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes do início do cumprimento da pena, já que só resta um recurso e o prazo termina na segunda-feira à noite. E aí havia todo aquele questionamento: para onde Bolsonaro seria levado para cumprir pena? Haveria a possibilidade de permanecer numa prisão domiciliar, a partir inclusive de um pedido da defesa ontem, que foi levado ao Supremo, lembrando da prisão domiciliar do caso do ex-presidente Fernando Collor, não é? Que também pediu prisão humanitária em razão de problemas de saúde. Então foi também trazido esse exemplo para sensibilizar o ministro Moraes. Ou de fato, se Bolsonaro, era outro questionamento, seria levado ao presídio da Papuda, que foi visitado, por exemplo, por senadores, a senadora Damares Alves, e que disseram que não havia ali nenhuma condição de receber o ex-presidente Bolsonaro. Pela distância com qualquer outro hospital, né, o presídio da Papuda fica realmente um pouco distante aqui da região central da capital federal, e também pela questão de alimentação, de falta de socorro imediato, dadas as circunstâncias de saúde do ex-presidente. E aí, diante disso, claro, a prisão preventiva determinada vislumbrou todos esses detalhes: problemas de saúde, proximidade com o hospital. A Superintendência da Polícia Federal, inclusive, Adriana e Paloma, para quem não conhece Brasília, fica na frente de 2 hospitais. Então ficou claro aqui que para qualquer emergência o ex-presidente poderia ser prontamente atendido. Eu conversei também, algo que muita gente deve estar se perguntando nesse momento, mas será que essa prisão vai ser referendada pelo plenário da primeira turma, pelos outros ministros, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia? Eu conversei com assessores dos 3 que disseram que é muito provável, a chance é muito grande de que a prisão seja confirmada, que Bolsonaro seja mantido então numa prisão preventiva, que é aquela que não tem uma data específica para terminar. E que essa votação vai ser rápida na segunda-feira. Uma vez que começa às 8 da manhã, os ministros já devem integrar os seus votos, ingressar com seus votos no sistema nas primeiras horas, para também já dirimir qualquer dúvida em relação à decisão monocrática, a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.